Oi, eu sou a Tati. Oi, eu sou o Jojo. E hoje vamos te mostrar o passo a passo de todos os itens que vão no teto da nossa van. A gente reuniu todos os detalhes, dicas, equipamentos, materiais e os valores dessa etapa, tudo aqui reunido nesse vídeo. Então vem com a gente e já curte esse vídeo porque ele tá super completo, pra também a gente ajudar mais pessoas que estão passando por esse momento, por essa etapa tão importante. Viemos do futuro pra avisar que esse vídeo aqui ficou muito longo, então a gente vai dividir ele em duas partes. Essa primeira parte que vocês vão ver nesse vídeo vai ser sobre a instalação do climatizador e o próximo vídeo vai ser sobre a instalação da clarabóia e da placa solar. Antes de tudo, eu quero falar que existem várias formas de fazer essas instalações. E a gente ficou várias horas aqui dentro do YouTube vendo como faz essas instalações, muito estudo aí, eu já posso pegar meu diploma de especialista pelo YouTube. E vimos o que faz sentido pra gente e compilamos tudo aqui com todas as dicas, macetes, tudo pra você realizar um trabalho bem feito. Primeiro vamos falar da instalação do climatizador. Compramos pelo Mercado Livre, que é o lugar onde a gente geralmente compra as coisas, né? Sem jabá, né? Porque a gente não ganha nada, né? Ainda. Oremos. E a gente optou pelo climatizador da marca Resfriar Série 8, na cor branca com armazenamento externo de água. O motivo da escolha pela marca Resfriar foi mais pela qualidade e pela estética. A escolha da cor branca é mais por causa que o nosso teto também é branco, então a gente queria que ele fosse bem discreto. E a escolha do armazenamento externo de água, que no caso é ter um reservatório de água separado e não embutido no próprio climatizador, foi para reduzir a altura do climatizador acima do teto da van, e com isso ajudar a caber num container com mais facilidade. Tudo isso levando em consideração o futuro, né? Então a gente já tá pensando nisso. Reservatório. Um reservatório. Ele vem 2 litros, não, 18 litros, se eu não me engano. Aí aqui tem o manual, o controle, mais algumas coisinhas, tem pilha. Isso daqui, eu vi muita gente usando esse papelão que veio junto como molde. E o nosso queridíssimo. Olha. Climatizador. Uma caneca junto. Uma caneca. Essa daí é a borracha de vedação. Sai fácil, beleza. Eu ouvi falar das recomendações que é bom não apertar tanto aqui a parte de baixo, né? Quer dizer, que tá de baixo. Tá. Pra gente não apertar tanto, porque senão pode, como você quer tudo de plástico, pode quebrar essa parte. Entendeu? Ah, o bom que já vem fitadinho o retorno. O outro não tem nada, mas é entendível. Tô tirando essa parte aqui porque depois a gente vai colocar quando ela já estiver instalada pra fixar tudo e deixar a lata como se fosse um sanduíche. E bora colocar a mão na massa, mas primeiro de tudo já vamos de dica. A primeira dica é não use aliança. Não usa aliança, ponto. Não seja comprometido. Assim, a aliança, querendo ou não, assim, com as ferramentas que a gente vai mexendo, você pode prender o seu dedo, né, aliança em alguma coisa, então isso pode acabar te machucando. No meu caso, quando eu usei o aplicador, eu pressionei muito contra o dedo da aliança e que acabou, tipo, deixando bem sensível essa área, além de ter entortado a aliança, então evitem. Agora sim, pra botar a mão na massa, a primeira coisa que você precisa fazer é um molde do climatizador. Para isso a gente usou um papelão para fazer esse molde e a gente usou um próprio papelão que veio na caixa do climatizador. Ele tinha o tamanho exato do climatizador, então não precisa ficar procurando, caçando papelão por aí. Peguei o acabamento interno do climatizador e marquei o buraco que vai ser cortado na lata. Marquei o lado da frente e o lado de trás, porque sim, tem diferença. E eu coloquei esse molde no próprio climatizador para ver se encaixa. De primeira ficou muito apertado, então eu fui tirando várias lascas até encaixar. Quando deu certo, eu empurrei esse molde até o mais para baixo possível para passar os parafusos que
aproveitei no climatizador e pra fazer essa marcação, né? Um dos milhares de vídeos que eu vi, teve uma pessoa que indicou fazer corte um pouquinho maior do que a marcação que a gente fez, tanto do buraco maior ali onde passa o climatizador, quanto dos parafusos. Eu fiquei com receio e decidi falar pro Jojo fazer na estica, tipo, onde ele marcou, passa o negócio ali, passa a serra ali. Porque eu pensei, melhor menor do que maior. De certa forma, não pensei errado. Realmente eu acho que muito maior seria um problema. Mas tão menor também não precisava. Só que aí eu explico pra vocês o que aconteceu. Pra encaixar o climatizador fazendo esse corte na estica é extremamente difícil. Porque é bem provável que alguma marcação não vai ficar exatamente no lugar que deveria e você vai ficar sofrendo pra arrumar isso. Então pensa aqui comigo. Se você precisa colocar esse molde no seu climatizador e precisa fazer qualquer tipo de força, qualquer tipo de esforço, o papelão não vai fazer nada com o climatizador. Agora, imagina que esse molde é a tua van, é a lataria. Se você precisar fazer esse esforço, não vai conseguir encaixar e ainda vai arranhar o teu climatizador. História real, baseado em histórias reais. E o teu climatizador não vai conseguir entrar por poucos milímetros porque a lata não é maleável. Isso é óbvio, né? Pra nós. Então, é uma coisa óbvia, mas a gente não pensou, a gente não percebeu isso na hora. Então, faça esse molde que entre fácil no climatizador. Eu não me atentei a isso, fiz um molde muito justo e a gente sofreu depois com as consequências disso. Mas aí você pensa, fazer esse corte um pouquinho maior não vai ser um problema? Então, não, porque o climatizador ele vem com uma borracha de vedação junto, que ele vai ficar ao redor dos parafusos. Então não tem problema se esse corte for um pouco maior. Porque também se entrar água, ele vai entrar água com corte menor ou maior. De qualquer jeito, não tem uma escapatória. Enfim, por causa desse molde justo, a gente teve um baita trabalho depois. A gente colocou esse papelão onde a gente queria que o climatizador ficasse. A gente marcou primeiro pela parte de baixo para ter certeza que não ia acertar nenhuma coluna. Inclusive, essa é uma dica. Sempre faça essas medições pelo lado de dentro da van, para evitar mesmo que você acerte qualquer coluna, tenha que cortar, parafusar dentro delas. Você deveria evitar cortar qualquer coluna da van, porque elas fazem parte da estrutura, e essa estrutura, se ela for danificada, fragilizada de alguma forma, isso pode te prejudicar na hora da vistoria do Inmetro. E a gente também recomenda que você não faça nenhum furo nessas colunas, porque você pode ficar sem acesso para poder vedar depois. Voltando aí para a instalação do climatizador, pela parte de dentro já com tudo marcado, a gente fez os furos onde vão os parafusos, e na parte do recorte, onde a gente marcou, bem nas extremidades a gente também fez furos, né? Então foi 4 furos nessas extremidades, para ajudar a gente a guiar do outro lado quando a gente fosse marcar por cima também. Bom, uma dica aqui para essa parte de ter que furar a lata, sempre comece com uma broca mais pequena e vai aumentando essa broca para ficar um pouco mais fácil de você furar. Porque uma broca muito grande, ela não tem uma ponta tão fina, então ela acaba escapando na hora que você tem que fazer força contra a lata. Isso aí pode acabar arranhando a tua lata, né? Se vai ser na região que você vai cortar, tranquilo, mas se arranhar para fora, daí depois você vai ter que tratar a lata também. Bom, os furos dos parafusos, vocês podem fazer tudo com broca 10 já de cara, sem medo. Que a gente fez com a broca 8 e a gente teve que depois ficar largando bastante, porque não deu certo. Então, até porque você pode acabar errando ali na hora de marcar. Então já faz com a broca 10, que é bem provável que você ainda vai ter que desgastar um pouco e deixar ele um pouco maior. A parte de baixo ele tem uma estrutura, né? Um ferro, onde você vai botar uma porca e arruela, então vai dar sustentação. Não é problema que esse furo seja um pouco maior. Bom, terminado esses furos pela parte de dentro, vamos pro lado de fora fazer a marcação então em cima da van. Uma vez em cima da van, com o molde, a gente vai colocar o molde baseado nesses furos que a gente furou de baixo, só que só tem que tomar um cuidado para você virar o molde, né? Porque ele tem o lado certo para ficar. Marcado tudo pelo lado de fora, daí é só realmente cortar. Você pode escolher com o que você quer cortar. A gente tinha 2 opções aqui em casa, que é a esmerilhadeira e a serra tico-tico. Se você tem a esmerilhadeira e tem prática, vai com ela, que é muito mais rápido, muito mais fácil. Menos barulhento. Faz barulho, muito, mas é menos que a tico-tico. Em geral, é só vantagens. Ela acaba gerando bastante faísca, assim, por causa do corte, mas não é nada que seja grave. E tem que ter cuidado também que a esmerilhadeira, olha, quase gaguejei, ela é mais perigosa também, porque se quebrar,
Se pega no olho, menina. Se pega no olho. Nesse lado, assim, acho que uma coisa bem importante pra falar pra vocês. Cuidado que você tem que tomar é que esse disco de corte, ele pode quebrar, como a Tati falou, e isso pode, sim, ser muito grave se acontecer. Então você tem que tomar um cuidado pra sempre fazer o corte reto. Cuidar pra não ficar balançando muito quando você tá fazendo esse corte. Porque se você dobrar o seu corpo, a mão, quando você tá fazendo o corte, aí você tem esse risco, né, de acabar quebrando o disco. E se quebrar esse disco, ele tá numa rotação alta e isso vai voar pra algum lugar. E pode ser pra você, então... No nosso caso, como nesse dia meu sogro não tava em casa, então eu não tinha mexido ainda com a esmerilhadeira, eu optei pela serra tico-tico porque eu já tinha usado bastante pra madeira, então pensei que seria tranquilo também pra fazer isso na lata. Não tão tranquilo, mas imaginei que, né, a ideia mesmo. Pra essa parte até vai mais uma dica pra vocês, que é na parte de baixo da tico-tico, ele é um ferro também, né, de guia, e esse ferro, como você vai ter que pressionar contra a lata, ele vai acabar arranhando. Então pra evitar arranhar a lata, você pode colocar uma fita crepe embaixo, bem grossa, para que ele possa deslizar melhor e não marcar a lata de nenhuma forma. Para fazer esse corte, como a gente não tinha lâmina para metal, só para madeira, que a gente só tinha usado para isso até então, a gente comprou umas 10 lâminas para metal para continuar essa etapa. E a gente comprou, assim, acho que 2 primeiramente, né? Depois a gente comprou mais 8, tudo que tinha no estoque lá do cara, porque essa lâmina, ela desgasta bastante. Aí até uma dica que quando você tá fazendo esse corte, faz ele aos poucos. Você corta um pouco, espera esfriar, corta mais um pouco, porque o metal ele esquenta bastante e nessa de esquentar, ele acaba esquentando a própria lâmina e essa lâmina começa a ficar cega muito rápido, porque ele acaba basicamente derretendo a lâmina. Então, se você conseguir fazer um pouquinho, parar, você vai conseguir ter mais tempo de uso para essa lâmina. Mas mesmo assim a gente não escapou de gastar bastante lâmina e até quebrar. E para fazer esses cortes, né, tanto do climatizador quanto da clarabóia, a gente gastou umas 4 lâminas, 2 para cada. Acho que no começo a gente ainda não sabia como funcionava bem, então acabou esquentando bastante, desgastando, até quebrando. Então, se você seguir isso, você deve gastar menos, mas já vai preparado que vai gastar bastante lâmina. Estragou o chão. É isso. E agora, pra ver se o trabalho que você fez tá certo, é só testando e colocando o climatizador no lugar. E é bom dar uma limada antes de você testar o climatizador no lugar, para tirar todas as farpas, para não arranhar a estrutura do climatizador. Mas nessa parte pode ser mais nos furos, porque na parte do buraco mesmo do climatizador, a gente indica passar fita crepe. Aliás, mais uma dica aqui muito importante. Sempre que você for testar algum equipamento no lugar, coloque fita crepe na lataria, para evitar de riscar e danificar esse teu equipamento. Isso vale para janelas, para o climatizador, para clarabóia e para qualquer coisa que você não queira que risque. Depois de testado um lugar, se deu certo, sucesso. Mas se não, aí tu vai ter que ficar marcando a parte que está encostando e desgastando até dar o tamanho certo. E foi nisso que a gente ficou durante 3 dias. Esses vizinhos fazendo barulho, né? Não tem bom senso, né? É sarcasmo, porque a gente tava fazendo um monte de barulho na hora que a gente tava cortando. Foi uma semana que acho que a gente deve ter incomodado toda a vizinhança, assim, ó, com um corte, desbaixo. Nossa Senhora. Quem é os nossos vizinhos que estão assistindo a gente, desculpa. Perdão. A gente sabe que é chato, a gente sabe que incomoda. Promete não cortar mais tanto. Só mais um pouquinho, só. Só mais um pouquinho. Testou e deu tudo certo. Agora é o momento de você limar
toda a parte do corte e passar tinta, para essa lata não ficar exposta e não ter esse perigo de enferrujar. E a gente usou o Hammerite para isso. Uma dica aqui super importante é que quando você for passar o Hammerite, passa só aonde você realmente precisa, só ali onde tá a lata ali exposta. Não precisa deixar uma camada muito larga. Isso porque a cola PU não gruda muito bem aonde vai ter a tinta. Aí beleza, depois de seco a tinta, é hora de colocar a borracha de vedação. Ela veio junto com o climatizador e você precisa colocar ela ao redor dos furos que tem. Outra dica que é muito importante, a gente tá cheio de dica aqui nesse vídeo. Era bom a gente ter seguido ela. É que ninguém falou exatamente certinho como a gente tá fazendo esse vídeo, olha só. É que também é aquele negócio, a gente foi vendo os vídeos e tinha uma dica em cada vídeo. A gente foi pegando, catando, e quando via a gente já esquecia alguma coisa ou outra e a gente aprendeu daí fazendo. Então, voltando aqui pra dica. Certifique-se que a lata esteja bem limpa, porque todas essas coisas, na hora de aplicar, de colar, elas indicam que a lataria esteja livre de sujeira, poeira, gordura, tudo. Então sempre tenha um paninho com álcool junto pra sempre passar aonde você for aplicar. Eu falei muito dos aplicar, mas tudo certo, vocês entenderam. Essa borracha de vedação que vem com o climatizador, ela tem uma parte que é uma cola bem forte. E essa parte com a cola a gente colocou na lataria, a gente foi apertando bem ela pra fixar bastante, ela é bem forte mesmo. Mas pra garantir, a gente passou bastante cola PU ao redor, tanto na parte de dentro quanto na parte de fora, porque a van, ela tem o teto irregular, então ela tem várias ondinhas, e no meio dessas ondinhas, né, em algumas partes, essa borracha não vai alcançar, não importa o quanto que você aperte ali. Então a gente passou bastante cola PU dos dois lados, pra garantir vedação completa. E acho que um detalhe que é legal, depois que você fixa ela e aperta por baixo os parafusos, ele também vai dar uma forçadinha, então vai ajudar essa parte a apertar. Então, para garantir que você não vai ter algum estresse futuro, ou pelo menos evitar ao máximo, passa muita cola PU. Esse é o momento de não economizar. Na verdade, em nenhum momento você economiza cola PU. Então, beleza, passamos cola nesses dois lados e depois passamos cola em cima dessa borracha pra vir o climatizador pra ficar tudo realmente bem fixo. Então, o climatizador vai ficar totalmente colado na van. Aí você só precisa colocar as porcas do lado de baixo e tá finalizada essa parte. Só lembra de não forçar tanto por causa da estrutura de plástico. Tem gente que eu vi que consegue passar o chicote da parte de dentro do climatizador. Eu não faço a mínima ideia como que eles fizeram isso e eu fiquei com receio de a gente furar, eu nem falei pra ele, mas fiquei com receio de a gente furar o climatizador e dar algum rolo. E a gente decidiu ir pelo que a gente achou mais certo, que é realmente fazer um furo específico para o chicote. A nossa van, que é uma Sprinter, ela já tinha um local específico para fazer um furo. Na verdade, a gente não precisava nem furar a lataria. Era só fazer uma pressão num negocinho meio que de plástico que tinha ali em cima, que já dava tranquilo. Esse furo redondo provavelmente era para alguma outra coisa. Um sensor de estacionamento, uma câmera de ré, porque esses veículos maiores geralmente têm. Imagino que seja para isso. Mas a gente usou pro chicote e tá tudo certo.
a gente passou para dentro da van e a gente vai ainda passar cola PU ao redor desse furo. E pra finalizar, os valores vão estar no próximo vídeo, então é uma semaninha aí que vocês vão ter que esperar. E é assim que ficou a instalação do nosso climatizador. A gente gostou bastante do resultado, a gente não imaginava que ia ficar tão legal assim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. E aproveitando, já se inscreve pra você não perder os próximos vídeos. Que, aliás, a parte 2 já vai sair semana que vem, a gente vai agilizar aí pra trazer isso quanto antes. Então, um beijo! E até a próxima. Olhando o celular em horário de trabalho? Olha só. E a primeira dela... Voltando pra instalação do climatizador... Colocação. Eu acho que eu fiz assim. Não, tá bom. Eu acho que eu... Nós dois aqui, ó. Volta. Voltamos mesmo. Faz tempo, né? Vocês estão com saudade? A gente também. Super especial. Depois você só vai ter mais trabalho pra tampar ele, né? Com cola, mas é tranquilo. Na verdade, não vai precisar tampar com cola. Você não precisa tampar com cola, não falei nada disso. Você não ouviu isso nesse vídeo. É porque aquela borracha de sustentação não, aquela borracha de vedação que vai fazer o trabalho da cola. Você não ouviu isso aqui, e se não for editado isso, você não ouviu isso aqui.